Olá, sou Mary J. Costa. Hoje a gente vai bater um papinho sobre a experiência que eu tive essa noite. Vou deixar bem claro para vocês assim, tudo que eu passo, tudo que eu vivencio em projeção astral, gente, eu coloco para vocês, eu compartilho, mas a gente precisa ter a validação, a gente precisa esperar que as coisas aconteçam, que ocorram ou não. Eu sempre coloco para vocês que a projeção é uma ferramenta maravilhosa de comunicação da espiritualidade conosco, mas nós estamos encarnados, somos falíveis, muitas vezes a gente pode ser influenciado também pelas coisas que a gente vive aqui, pelo próprio onirismo, tá? Então não sou dona da verdade, estou apenas compartilhando com vocês. A gente vai passar por um momento muito complicado, não só no nosso país, mas mundial. Aliás, a gente vai passar, não, nós já estamos passando, mas de uma forma mais velada. Daqui a pouco a coisa vai escancarar um pouco mais. Isso que me foi passado pela espiritualidade. Mas eu quero até mostrar para vocês como foi transmitido. Ontem de noite, antes de eu dormir, eu recebi achei uma brincadeira até, né, de um amigo meu, espiritualista também, colocou uma foto de uns greys e disse, nós já estamos aqui. Eu até ri, brinquei e tal. E aí eu vi aquilo, mas levei na brincadeira, até porque vocês sabem que eu não gosto muito dos greys, né? Que eu tenho uma certa coisa com eles, mas tudo bem. Até, digo, bom, minha praia são os pleiadianos, que são mais bonitos, pleiadianos, olha só, toda hora eu troco, né? E que são mais bonitinhos, esse povo cabeçudinho feio aí dos greys não fazem a minha cabeça, não. Mas eu acabei adormecendo, não pensei em nada, fiquei ainda no Zap um tempo, fiquei vendo as coisas no celular. E aí, quando eu acordei com barulho dentro do meu quarto. Aí a coisa foi tão real que parecia que eu estava realmente acordada, né? É isso que a projeção astral às vezes confunde muito o projetor. Quando a gente sai numa dimensão muito próxima, a coisa é tão viva que a gente tem horas que confunde. Então eu acordei com um barulho no meu quarto. Eu creio que a experiência que eu passei foi a seguinte: realmente fez um barulho no quarto, me despertou, porque eu lembro nitidamente de ter aberto os olhos, de ter olhado a coisa dentro do meu quarto e não vi nada. Eu olhei assim, fez um barulho esquisito dentro do quarto. Parecia uma explosão, algo assim, instalando, um móvel, mas instalando muito alto. Eu achei que tivesse sido ar-condicionado. Eu achei até estranho porque o ar-condicionado tem uma luz muito forte. E aí eu olhei e parecia assim que ele estava até desligado. Aí eu olhei de novo porque a luz estava fraca. Aí eu olhei de novo e digo, não, estava mostrando o númerozinho, voltei a dormir. Mas tenho certeza, assim, quase que 100% de certeza que eu acordei antes. E que vi que o ar-condicionado estava fraco. Eu achei até que fosse uma queda de energia e que o ar tivesse dado aquele estalo forte. Só que, assim, imediatamente eu saí do corpo. Então, a sensação que eu tive foi essa, que eu acordei, voltei para o corpo e saí do corpo. Foi assim, quase que muito rápido, né, a sensação. E no que eu saí do corpo, o quarto já estava totalmente iluminado. Então, deu assim um clarão, e aí na hora que eu saí é que eu clareou a minha mente que eu estava em projeção. Então, na hora me confundiu achando que o que eu tinha passado antes eu não tinha acordado. Confunde muito, gente, é muito confuso. Essa história de projeção, para a gente discernir, é complicado, principalmente quando a gente tem essas coisas assim muito reais, né? Mas aí eu já dei por mim, tudo muito claro, e aí o que tinha dentro do meu quarto? Os cabeçudinhos, os greys. Eles estavam, primeiro eu vi os vultos mais pequenininhos, né, os baixinhos, e depois vieram uns mais altos. Eles são quase, as portas costumam ter 2,10 m, né, aqui de casa também creio que tem, e ele passou assim, arriou a cabeça para passar debaixo da porta do meu quarto. Então, eram altos. Acho que eram uns 3 pequenos e tinham uns 4 grandes. Não senti medo, gente, juro, não senti medo. Eu fiquei assim, eu sentei na cama e fiquei parada vendo aquilo. Eles me passaram todas as mensagens que foram passadas, foram
mentais, não falaram em momento algum. Eles fizeram tipo um semicírculo na ponta da minha cama, chega arrepia, tá? Gente, eu estou falando isso para vocês, mas ao mesmo tempo que eu falo, pode ser fruto da minha imaginação, por ter sido influenciada pela mensagem que eu recebi lá, que eu vi dos Greys, né? Então, mas vou passar para vocês fielmente o que me foi passado. Eu vi numa tela mental um cenário de guerra muito feio, um cenário triste, de desolação, talvez foi isso que eles tentaram me trazer assim. Mas ao mesmo tempo, um deles esticou a mão para mim, assim, botou aquela mãozinha feia, né? Esticou, eu botei ele botou a mão assim por baixo, eu botei a minha mão por cima da dele, e era um dos pequenininhos, tá? Que tava assim bem próximo de mim. É engraçado, eu sempre tive medo deles, mas me passaram tanta ternura, aos poucos eu tô perdendo. Eu acho que é justamente o medo do desconhecido, gente. Como eu venho falando para vocês da história do medo, né? Como a gente tem que perder o medo para a gente poder se entregar nessas experiências. E assim, o que ele me passou no momento que eu botei a mão na mão dele, assim, uma ternura, um carinho muito grande. E o que eu pude interpretar naquele momento é como se eles estivessem lamentando muito o cenário de guerra, o cenário de devastação que eles estavam me mostrando. É o que eu posso sentir, né? Até me emociono porque, assim, eu senti o carinho deles conosco, como humanidade, talvez. Gente, se isso tudo é loucura, me internem, porque é muito real, muito real. E me foi passado, eles ficaram o tempo todo a coisa entrando na minha cabeça que eu tinha que guardar, tipo 10 mandamentos, tá? Que eu vou transmitir para vocês. 10 coisas importantes que eu tinha que passar. E era isso que vinha. Você tem que passar, você tem que passar, você tem que transmitir, você tem que transmitir. Era como que uma mensagem repetitiva que eu tivesse que transmitir. Então, eu creio que eu tenha que transmitir para vocês. Como eu sou veículo, como eu sou canal de comunicação, eu tenho que transmitir para vocês. E foram 10 orientações muito importantes que eles ficavam. São 10. Então eu tinha que guardar aquelas 10. Eu sou péssima para decorar, gente. Desde a época de escola eu não decorava nada. Eu tenho um grau de dislexia que eu não consigo decorar tudo certinho. Sou horrível para decorar. Mas eles ficaram retransmitindo que eram 10 que eu tinha que transmitir. E eu acordei com a Nana latindo muito, que a Nana estava dormindo comigo. Eram 3 horas da manhã. Com a experiência com eles, só muita ternura, muito carinho, que eu falo, ainda não consigo falar sem me emocionar. Muito, assim, uma sensação de amor indescritível, sabe? Uma coisa assim, muito, não dá para passar, não tem palavras, mas foi isso que eles me transmitiram no momento. E aí a Nana começou a latir muito em cima da cama. Eu acordei, né, em estado vibracional, que é a característica quando eu tenho as minhas projeções. Eu tinha dormido, eu tô fazendo contas, porque vocês que me acompanham, eu tô montando o negócio do horto lá, então tem que fazer conta e tal. Eu não tenho hábito mesmo de colocar papel na minha cabeceira, mas ontem eu tava, por coincidência, com um caderno, né, com os papéis lá em cima, e eu anotei até no escuro, na hora que eu acordei, as 10 coisas que eu tinha que transmitir para vocês estavam muito frescas, né? Eu acho que a Nana visualizou eles também, não sei, porque ela ficou latindo, e quando eu acordei em estado vibracional, mas parecia assim, eu abri o olho, sabe quando o clarão vai diminuindo? Assim, como se eles estivessem indo embora mesmo. Eu vi um clarão, assim, diminuindo, e o quarto ficou no escuro. Incrível. Tô falando para vocês, tá? Acredite quem quiser, já tô dando minha cara a tapa mesmo, mas vamos lá. Escrevi correndo de noite, e aí fui enumerando que eu não podia esquecer, que eram 10. Então, vou transmitir para vocês de acordo com a minha interpretação e com o que eu consegui lembrar. Porque talvez eu não tenha lembrado certinho, né? Mas vamos lá, o que eu anotei à noite. 1.
se amar e se cuidar, tá? Eu acho que a primeira sensação que eles me passaram foi de tanto amor, de tanto carinho, e essas orientações, gente, não é só para mim, não. Eu tenho certeza que é para todos nós. Por isso que eu estou compartilhando com vocês. Então, primeiro, se amar e se cuidar, a gente aprender a se preservar, a gente se ver realmente como ser mais importante nesse momento, não numa de egoísmo, tá? É diferente isso. Mas você se cuidar mesmo, principalmente aqueles que estão recebendo essa mensagem, aqueles que vão conseguir compreender o que eles estão passando. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se preservar. Esse foi o primeiro mandamento, vamos dizer assim, né? E eles vieram com todo esse amor e carinho, acho que para justamente ajudar a gente a encontrar esse amor por nós mesmos. Depois, 2, afastar de pessoas ruins, foi o que eu consegui anotar. Então, tudo que for tóxico, tudo que nos causar dor, tudo que pessoas às vezes que vêm e trazem pessimismo, que colocam a gente para baixo, que trazem notícias ruins, que tudo, pessoas ruins em geral, a gente procurar se afastar. Não lutar, não combater, não, apenas se afastar disso, para que a gente não se intoxique, tá? 3, não intrigas, só escrevi isso, não intrigas. Então eu creio que seja não fazer intrigas, a gente não participar de intrigas, a gente não dar ouvido a intrigas, principalmente nesse momento todo que a gente vai enfrentar agora, enfrentamento político, de confusão, de tudo, isso vai repercutir na nossa casa, nós vamos ver que a gente vai entrar de novo nessa divisão, principalmente dentro de política. Então não dê ouvido à intriga, à discussão, nada disso, se mantenha longe disso. Quarto, é importante, guardar mantimentos. Então, orientação deles, vamos procurar ter dentro das nossas casas o mínimo que a gente puder, dentro das nossas condições, o que a gente puder guardar, porque caso a gente venha passar por um período complicado aí de desabastecimento, a gente ter alguma coisa dentro de casa, não precisar ficar batendo cabeça. Todo mundo ficou dentro de casa na pandemia e ninguém morreu, né? Então, se a gente tiver controle sobre isso, se a gente tiver um planejamento sobre isso, vai todo mundo ficar um período dentro de casa de novo e ninguém vai morrer, tá? Então, mas preciso ter planejamento, guardar água. Quanto tempo eu venho falando isso para vocês? Então, é preciso também a gente ter um pouco de estoque de água em casa. Nosso abastecimento depende de bombas, depende de energia elétrica, depende de uma série de coisas. Se você tem um poço em casa, de todo jeito, se você vai depender a não ser que seja um poço para puxar com balde. Que senão, se você tiver uma bomba, você também vai ficar na dependência. Nosso maior problema que vai vir pela frente é questão de energia mesmo. Então, vamos procurar, porque a gente sabe que até para as cidades a água é bombeada através de energia elétrica também. Então, vamos ficar ligado nisso, é a orientação deles, hein? Para nós, quem tiver ouvidos para ouvir, olhos para ver. Todas essas orientações é igual caldo de galinha, não faz mal a ninguém. Então, se a gente quiser seguir, é por isso que eu estou compartilhando com vocês. 6, ser luz na escuridão que virá. Foi o que eu consegui guardar. Ser luz na escuridão que virá. Eu creio que, primeiro, a gente não... a escuridão, se for uma escuridão no sentido físico mesmo, a gente procurar, de certa forma, até ajudar as pessoas, não sei, no sentido de ser luz, eu até interpretei para o lado mesmo da gente, se for uma escuridão no sentido figurado, a gente não semear mais discórdia, não semear mais briga, tudo isso. E se for uma escuridão no sentido físico, caso a gente fique sem energia elétrica, não sei como a gente vai ser luz, né? Mas vamos lá, vamos tentar. Vocês coloquem aí nos comentários as ideias, sei lá, vamos pensar como captar a luz do sol, não sei. Estou passando para vocês a orientação deles e tá assim, fresco, eu fiquei a manhã toda matutando, eu digo, eu vou gravar e vamos lá. 7, não inveja. Não inveja também, eu acho que a sensação deve ser não sentir inveja.
você não ficar ligado no que os outros têm, você ficar ligado naquilo que você tem. Eu acho que a certeza que toda a espiritualidade passa pra gente, de que nós vamos ter exatamente aquilo que a gente precisa, se a gente confiar neles, se a gente estiver conectado direitinho com eles, eles vão suprir a gente dentro das nossas necessidades, daquilo que a gente estiver precisando no momento, porque eles passam muito por orientação, por intuição. Então, se naquele momento, de repente, você está precisando de alguma coisa, eles vão te intuir para que você encontre direitinho aquilo que você está precisando, sem sentir inveja do que o outro tem. É tempo da gente não se preocupar com o outro, a gente se preocupar conosco, a gente ser grata pelo que a gente tem, porque isso, a energia da gratidão não é uma coisa piegas, não. É porque a energia que a gente produz conecta na frequência que eles trabalham. Então, facilita a conexão deles conosco, né? Oitavo, fechar casa e pensamento. Fechar casa e pensamento, eu interpretei como a gente fechar nossa casa também, né? Para energias ruins, para pessoas ruins, a gente procurar manter o nosso espaço, o nosso lar de uma forma mais, talvez, limpa possível, fisicamente, energeticamente, a gente cuidar da nossa casa, não dar abertura no nosso espaço para qualquer pessoa, porque as pessoas estão muito contaminadas também. Então, de repente, no momento que você abre a guarda, abre a tua casa, aquela energia vem e contamina o ambiente que você vive. Fechar pensamentos, você manter o foco num pensamento bom, nas coisas boas, para que você tenha essa conexão com eles e eles possam te orientar, possam te intuir no momento certo. E para isso você tem que fechar teu pensamento para qualquer outro tipo de coisa que possa perturbar, né? Que você entre numa conexão ruim. Então, gente, é tempo de orar e vigiar, e a gente pensar o tempo todo naquilo que a gente está pensando, né? Policiar nossos atos, policiar o conteúdo, fechar pensamento também, cuidado com o conteúdo. Eu venho falando isso para vocês direto. Então, eu volto a falar. Pode ser coisa dos nossos irmãos do espaço mesmo transmitindo isso para a gente, essas orientações, como pode ser também da minha essência. Pode ser animismo meu, coisa da minha essência passando para vocês. Seja o que for, as orientações não são ruins. Então, vamos lá. 9, corpo e mente limpos. Eu acho que aqui é justamente você manter teu corpo limpo de substâncias nocivas, tá? Então, presta atenção no que você está colocando dentro do seu corpo, seja na questão de drogas, álcool, e drogas envolve certos medicamentos, né? Mantenha o teu corpo limpo o mais possível, o máximo possível, tá? Mantenha a tua mente também limpa. Ó. Aí volta a falar do conteúdo que a gente coloca para dentro. Mas eles frisaram isso bem, corpo e mente limpos. Então a gente tem que tomar muito cuidado até com os remédios, o que a gente está ingerindo, para que isso não influencie na nossa mente, para que a gente não tenha influência dos negativos na nossa mente. Muita coisa está sendo colocada naquilo que a gente ingere, naquilo que a gente está deixando que coloquem na gente, tá? Posso falar muito mais sobre isso, mas é por aí. Corpo e mente limpos e, por final, manter serenidade. Então, acima de tudo, manter serenidade. E aí, quando eu acordei, estava a frase bem muito viva ainda, porque dos mansos e pacíficos será o reino dos céus. Então, isso aí era que Jesus falava, e Jesus era muito bem conectado, ele falava que o céu pertenceria aos mansos e pacíficos. Então, mesmo que tudo pegue fogo ao nosso redor, não vamos entrar na guerra, tá? A guerra é deles, é daqueles que querem guerrear, porque tem como resolver tudo na base da conversa, na base do entendimento. Mas a humanidade quer passar pela guerra, a humanidade quer aprender pela dor. Então, que o resto da humanidade aprenda pela dor, não a gente. Então, se você está
bem conectado, se você está bem orientado, se você está intuído. Vocês já viram que às vezes acontece um acidente, uma coisa ruim, todo mundo se estrepa e às vezes fica aquela pessoa está bem conectada. Aquela pessoa que não foi atingido pelo vendaval, já viu que situações, às vezes passa um furacão, derruba a casa de todo mundo e a casa do sujeito fica em pé? Gente, aquela pessoa está muito bem conectada, está muito bem protegida e é isso que vai acontecer conosco. Acreditem de verdade. E é isso que os nossos amigos do espaço, esses cabeçudinhos feinhos lá, que eu tinha um medo danado deles e que eu não tenho mais medo, senti muito amor mesmo. E quando meus amigos falavam isso, eu já vi relatos do Wagner Borges, do Saulo, de um monte de gente que dizia assim, eles transmitem amor. E eu não conseguia sentir isso. Essa noite eu tive certeza que eles são amor. Podem não ser todos da raça deles, mas esses que vieram me visitar me transmitiram muita ternura, muita compaixão, muito carinho e querendo realmente auxiliar a gente a passar por esse momento de tormenta da melhor forma possível. Então vamos manter a serenidade, não vamos entrar na vibe da briga, tá? O mundo pode estar passando furacão ao nosso redor, a maior tempestade. Se a gente manter a nossa conexão com os bons, com aqueles que realmente querem o nosso bem, não é a galera que tem interesse de alguma coisa, são aqueles que só têm interesse no bem mesmo, que a gente fique bem como humanidade. Se a gente tiver conexão com esses, a nossa casa não vai ser arrastada pelo furacão. Creiam de verdade nisso, tá? Então, passei orientação para vocês. Esses próximos dias aí que vão se seguir, parece que vai ser meio tumultuado. Então, não é para todo mundo sair correndo e sair comprando coisa, abastecendo. Vamos ter um mínimo dentro das nossas casas para que, se a gente for preciso ficar dentro de casa um períodozinho, não tem problema, a gente vai ficar sem susto. Pode deixar o mundo lá fora, e se ficar assim, ir ao mínimo lá fora, deixa que a tormenta vai passar, mantenha a sua casa fechada, seu pensamento fechado. É a orientação deles, tá? Eu vou, inclusive, eu vou pedir até, que eu não sou eu que coloco a descrição, eu vou pedir para a minha equipe até passar essa descrição, vou passar até para minha filha, que é a minha filha que tem colocado a descrição. Eu vou pedir para ela escrever isso aqui, para deixar aí na descrição do vídeo direitinho, e a gente vai seguindo a nossa vidinha aí, mantendo essas orientações, tá? É mais do que importante a gente perder o medo. Eu venho falando de medo, não é por acaso. Não é por acaso que a gente está trabalhando em cima do medo. Aproveito para deixar vocês mais uma vez convidados para a semana o Despertar Sem Medo. Eu estou com tudo programado para fazer uma live dia 2 de setembro e fazer outra dia 9 de setembro, onde a gente vai falar bastante de como vencer esse medo, para que cada vez mais pessoas possam usufruir dessa ferramenta, que vocês tenham contato de vocês por vocês mesmos, que não seja preciso a gente ficar aqui vindo e falar. Eu acredito de verdade que no futuro a humanidade vai usar muito a projeção astral como um veículo de comunicação com a espiritualidade, porque é uma ferramenta importantíssima, gente. Eles usam muito isso, que é muito mais fácil comunicar quando a gente está fora do nosso corpo físico. Então, essa é a minha instrução, o que eu recebo deles, a orientação que eu recebo para transmitir para vocês. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo também o link para que você, se você quiser se inscrever para esse evento aí que a gente vai trabalhar em cima dos medos, para que todo mundo vença o medo e consiga sair do corpo lucidamente, né? Sem medo de ser feliz, sem medo de arriscar. E vamos lá, eu tô arriscando, tô transmitindo para vocês. Se vai acontecer tudo isso, eu não sei. Eu vi esse cenário triste de desolação, que talvez seja o caminho que hoje a humanidade esteja tomando. Volto a falar, temos o nosso livre-arbítrio aqui, então pode ser que amanhã a humanidade acorde, desperte alguns mais fortes e mude esse cenário. Mas nesse momento, agora, nesse exato momento, eu tô falando de vocês, hoje é domingo, eu não sabia, nem eu passei a semana toda sem inspiração, não sabia o que eu ia gravar pro domingo, aí recebi essa visita de ontem para hoje,
tá? É domingo, agora eu não sei, acho que é meio-dia e pouco, o vídeo vai ao ar às 19 horas, como de costume. Então, hoje, nesse momento, o cenário da nosso planeta Terra não está muito legal. O que as pessoas, os nossos governantes, os maiores, estão engendrando não é um caminho bom. E os nossos irmãos do espaço estão muito preocupados com isso, tá bom? Mas não é pra gente ficar triste não, viu? É pra gente manter nossa fé, saber que não estamos sozinhos. Isso que é mais importante. Não estamos. Tem muita gente boa aí tomando conta da gente. Basta a gente se manter numa vibe legal, numa conexão bacana, que nós seremos os protegidos. Jesus falava que alguns seriam, né? Então, que sejamos nós e dentro de uma fé e dentro de uma serenidade, tá? Sem guerra, sem contenda, ok? Tá bom, gente? Sempre passando para vocês com todo o carinho do mundo o que eu recebo. Que eu cada vez mais acredito que a minha missão é compartilhar e dividir com vocês mesmo, tá? Não é à toa que eu descobri que o meu nome, Meire, é aquela que divide a luz. Estou dividindo. Eles falaram que tem que dividir na escuridão. Não sei como a gente vai dividir sem luz se não tiver a energia elétrica. Mas eu vou continuar tentando transmitir, mesmo que a gente fique um tempo sem internet aí. Paciência, né? Transmite com pensamento. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a luz, né?